Começa agora o Esporte Hoje. Nessa segunda-feira a gente fala sobre tudo que rolou com os times cariocas na 15ª rodada do Brasileirão, o Clássico Capixaba pela Série D, Seleção Brasileira de Basquete e muito mais. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Na edição de hoje a gente começa falando sobre o Flamengo. Jogando no Maracanã, o rubro-negro enfrentou o Cuiabá no sábado e perdeu a chance de aumentar a sua gordurinha na liderança do campeonato. Como de costume, o Flamengo começou pressionando o Cuiabá e obrigou o goleiro Walter a salvar os chutes de Gerson e Bruno Henrique. Mas quem saiu na frente foram os visitantes. Logo aos 5 minutos, Derek Lacerda avançou com espaço e contou com um desvio no meio do caminho para abrir o placar. O empate do Flamengo só veio aos 14 minutos do segundo tempo. Ayrton Lucas fez um belo cruzamento e o centroavante Pedro subiu no 8º andar para deixar tudo igual. E foi só isso. Final de jogo, Flamengo 1, Cuiabá também 1. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 31 pontos e se manteve na liderança da competição, mas agora vê o Botafogo e o Palmeiras no retrovisor, apenas um pontinho atrás. E falando em Botafogo, o Glorioso não tomou conhecimento do Atlético Mineiro neste domingo no estádio Newton Santos, aplicou um sonoro 3-0 e agora está ali no cangote do Flamengo. O Botafogo abriu o placar logo aos 12 minutos da primeira etapa com um golaço de Luiz Henrique. No segundo tempo, o Cuiabano aproveitou a falha da zaga atleticana e ampliou para o Glorioso aos 33 minutos. Já nos acréscimos, Savarino fez um golaço de fora da área para fechar o caixão. Final de jogo, Botafogo 3, Galo 0. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 30 pontos no campeonato na vice-liderança e se aproximou de vez do líder Flamengo, que tem 31. Já o Atlético acumulou seu terceiro jogo sem vitória e caiu para a 12ª colocação com 18 pontos. E falando em Atlético Mineiro, o time anunciou a contratação do zagueiro capixaba Lianco. Com 27 anos e passagem por clubes como Torino, Bolonha e Southampton e também pelas seleções de base do Brasil, o zagueiro chega para ser o xerife da zaga do Galo até 2028. O último clube dele havia sido o Al Gharafa do Catar. E voltando a falar do Brasileirão, quem tá rindo à toa é o torcedor vascaíno. Depois de um começo difícil no campeonato, o Cruz Maltino venceu neste domingo o Internacional no retorno do Colorado ao Beira-Rio e se afastou de vez da zona do rebaixamento. O Vasco abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo com o atacante Adson. Aos 26, Lincoln aproveitou o rebote do goleiro Fabrício e ampliou para o Cruz Maltino. Já aos 34 minutos do segundo tempo, o lateral Bustos apareceu na área para diminuir o placar, mas ficou nisso. Final de jogo Vasco 2, Inter 1. Com o resultado, o Vasco subiu para a 13ª colocação com 17 pontos e abriu 5 pontos para a zona de rebaixamento. Um belo começo de trabalho do técnico Rafael Paiva. E falando em zona de rebaixamento, o Fluminense segue afundado na lanterna do campeonato. O tricolor foi ao Castelão enfrentar o Fortaleza e chegou à 10ª derrota no campeonato. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lucero aos 11 minutos do segundo tempo após cobrança de escanteio de Pochettino. Com o resultado, o Fluminense segue estacionado na 20ª colocação com 7 pontos e apenas uma vitória no campeonato. O tricolor agora está a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Cuiabá. E ainda falando de futebol, teve Clássico Capixaba nesse fim de semana pela Série D. Real Noroeste e Serra fizeram um jogo que podia decidir o classificado à segunda fase, mas acabaram ficando no empate em um jogo marcado por muita emoção e até um apagão. Jogando fora de casa, o Real Noroeste saiu na frente aos 35 minutos em pênalti batido por Piauí. Ainda no primeiro tempo, o Serra teve a chance de deixar tudo igual em cobrança de pênalti de Zé Gatinha, mas parou no goleiro Neguete. No segundo tempo, teve de tudo. Aos 33 minutos, uma queda de energia causou um apagão no estádio Robertão. O jogo ficou paralisado por cerca de 26 minutos até ser reiniciado. Quando a luz voltou e a bola rolou novamente, o Real Noroeste ampliou aos 38 minutos com Vitinho. 3 minutos depois, o Serra descontou o placar com Cauê de cabeça. O Cobra Coral se lançou ao ataque e aos 46 minutos Cassiano fez o gol salvador do Serra. Final de jogo 2 para o Serra, 2 para o Real Noroeste. Restando 2 jogos para o encerramento da primeira fase, o Serra se manteve no G4 com 18 pontos. Já o Real Noroeste perdeu a chance de ultrapassar os times serrano e permanece na 5ª colocação com 17 pontos. Saindo dos gramados e indo para as quadras, a seleção brasileira masculina de basquete, com o capixaba Didi Lousada, conquistou neste domingo a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris ao vencer o pré-olímpico da Letônia.
A vaga foi carimbada com uma vitória dominante sobre a seleção da casa por 94-69 na final da competição. Destaques para Léo Mendel com 20 pontos e 9 rebotes e para Bruno Caboclo, que anotou 21 pontos e foi eleito o MVP do torneio. A seleção brasileira estará no grupo B junto com a Alemanha, Japão e França. A estreia dos brasileiros será no dia 27 de julho contra os franceses. E tem mais capixabas nas Olimpíadas de Paris. Débora Medrado e Sofia Madeira foram convocadas oficialmente para representar o Brasil na ginástica rítmica em Paris. Elas fazem parte de uma geração que vem fazendo história com a seleção brasileira de ginástica ao alcançar a melhor participação do Brasil em uma etapa de mundial realizada em Portimão, Portugal, com a conquista de 3 medalhas, sendo uma de ouro e 2 de prata. E para encerrar, a gente fala de boxe porque o brasileiro Robson Conceição se tornou campeão mundial da categoria Super Pena do Conselho Mundial de Boxe. O brasileiro venceu o americano Oshek Foster na noite deste sábado em Newark, nos Estados Unidos. Campeão olímpico em 2016, o lutador de 35 anos se tornou campeão mundial após 4 tentativas. Nosso parabéns ao Robson Conceição. É isso, pessoal, o Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos com todas as informações esportivas em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Até segunda que vem.